Olá pessoal, eu sou o professor Alberto, novamente eu estou aqui para falar um pouquinho do chat GPT, certo? Eu sou o CEO da startup Inova EduTech, sou consultor em Hub de Inovações Educacionais, mestre em Ciências da Educação e completando aqui, fazendo doutoramento em Ciências da Educação. Ao longo da minha carreira também me formei em tecnólogo em cientista de dados e sou especialista em inteligência artificial aplicada à educação. Nessa aula 1 aqui de hoje, nessa apresentação, eu vou falar por que o professor ou os professores têm o chat GPT como inimigo. Então, perpassa, ou seja, constrói-se narrativas no contexto escolar de que ele mais atrapalha do que ele ajuda ali, tanto os professores, estudantes, como gestores. Eu criei uma frase aqui, sempre carrego comigo, e essa frase ela está relacionada com aquilo que não conhecemos e não dominamos, talvez não nos sirva. Então, é preciso conhecer o chat GPT para depois ter uma opinião formada, uma opinião construtiva ou uma opinião ali desconstrutiva referente a essa plataforma. Então, eu preciso conhecer e é o objetivo dessa apresentação aqui de hoje, que o professor Alberto vai trabalhar aqui com vocês. Então, nós vamos conhecer um pouco da interface do chat GPT. A bem da verdade, fica difícil conhecer a interface total pelo fato que as tecnologias elas estão ali em constante transformações, em constantes mudanças. Mas aqui eu trago alguns objetivos, que é o principal, conhecer a interface do chat GPT, né? Ou seja, até que ponto, né, nós estamos ali limitados, porque já ressaltei que as mudanças elas são ali muito rápidas, então constante ali fica difícil. Muitas vezes a interface hoje do chat GPT tem um formato, daqui uma semana, daqui 15 dias, ela aparece ali com outro formato diante dessas mudanças, dessas transformações. Também compreender o que não se deve fazer no chat GPT, para que ele não transforme ali no inimigo do professor. Então, a forma que eu uso determinada ferramenta será a forma que ela vai fazer a devolutiva daquilo que eu estou precisando. Então, aqui nós já vamos ali para a mão na massa. Vou abrir uma página aqui do chat GPT. Então, se você não tem conhecimento do chat GPT, só digitar num buscador no Google, chat da OpenAI, ele vai trazer. Eu estou logado com a minha conta, mas vai pedir uma conta do Google, certo? Então, essa conta do Google, ela vai fazer com que você tenha acesso à parte gratuita do chat GPT, certo? 3.5. Então, aqui eu estou com Alberto Alves, @prof, é uma conta institucional do Google. Então, você só precisa ter uma conta institucional do Google para começar a utilizar a versão free, a versão gratuita do chat GPT. Então, aqui eu já tenho a interface do chat GPT. Então, aqui eu tenho no menu o chat, o próprio chat GPT, que é o que nós vamos ali estar utilizando hoje. Depois eu tenho aqui alguns aplicativos dentro do chat GPT. O Canva, eu consigo utilizar esse aplicativo externo pelo fato que eu tenho uma conta no Canva. E aqui, pessoal, fica gravado os meus trabalhos no menu. Então, eu tenho salvo aqui todas as ações, todos os prompts, que significam comandos, gravado no menu do lado esquerdo. Conhecendo essa interface do ChatGPT, a priori eu venho aqui e começo a fazer um tour, começo a pesquisar, explorar. Então, no seu nome aqui, na sigla do seu nome,
vamos ver o que significa meus GPTs. Então, aqui eu tenho vários aplicativos externos e eles acabam ali sendo útil ou não. Por quê, pessoal? Muitos desses aplicativos, por exemplo, esse gerador de imagem é um aplicativo que você vai ter que pagar por ele. Esse GPT escolar também você vai ter que pagar. Vídeo GPT é um gerador de vídeo através do que? Das ações generativas. Então também você vai ter que ali pagar para ele. Aqui eu tenho esse resumo que a priori você consegue trabalhar com ele. Então vou aqui pedir, faça um resumo sobre o meio ambiente. É muito amplo, né? Porém, só para a gente testar. Ele já não dá mais a possibilidade, porque eu já esgotei a parte gratuita que eu tenho aqui desse resumo. Então, são aplicativos inseridos no chat e eles ainda não estão livres. Então, aí eu tenho que obter a parte Plus. Então, aí eu tenho que escolher pagar. O pagamento não é muito ali barato, é um pouco salgado. Mas continuando aqui com a nossa apresentação da nossa interface, vou fechar aqui, obter o Plus. Vamos conhecer um pouco de alguns aplicativos que eu consigo fazer alguma coisa. Então, o Canva, como eu falei para vocês, eu já tenho uma versão. Então, eu vou iniciar aqui um chat. O Canva é o quê? Um modelo para você fazer design. Então, novamente ele já pede para fazer aqui o upgrade do seu plano Plus. Então também você não vai conseguir. Mas assim, é uma forma de estar mostrando para você que você pode estar ali buscando várias informações, configurações para conhecer o chat GPT. Aqui nessa personalização do chat, você vai ter instruções personalizadas. Então, que você vai alfabetizá-lo para que ele possa ali conhecer o seu perfil. Então, eu deixo essa parte aqui em branco, né, em nada, ok? Onde você está, com o que você trabalha, quais são os seus hobbies e interesses, sobre quais assuntos você pode falar por horas, quais são alguns dos seus objetivos. Não há necessidade, se você quiser, ele vai filtrando algumas informações que você precisa em cima, fundamentado nessas informações. Como o chat GPT deveria responder, então aqui é bastante interessante. Deixo em branco também, mas isso aqui é optativo para o usuário. O chat GPT deve ser mais formal ou informal, qual a linguagem que você vai querer que ele faça o feedback, a devolutiva. Em geral, as respostas devem ser mais longas ou mais curtas, então vai depender do que você escrever aqui nesse espaço, que cabe até 1.500 caracteres. O chat deve ter opiniões sobre os tópicos ou manter a neutralidade, então também é uma forma de você estar alfabetizando essa parte. Continuando aqui, chegamos às configurações. Então, essa configuração, se você quer deixar a interface clara, fique à vontade, tá? Eu, a bem da verdade, prefiro trabalhar com a interface no escuro, né? Aqui eu tenho a personalização também, então é uma forma que precisa ler para ver se você como que está alfabetizado, que é o que? Como você vai inserir esses prompts, que é nada mais do que um comando, e como vai ser a devolutiva, certo? Fala, tá? Reproduzir, controlar dados, links compartilhados, gerenciar, se você não queira que o chat GPT compartilhe os seus dados, certo? Segurar ali, exportar esses dados, você coloca ali nessa parte que não quer fazer, não quer essa opção. Aqui também tem a conta na qual eu acesso o chat GPT, é uma conta institucional. Aqui tem os aplicativos conectados, então eu coloquei aqui para conectar com o meu Google Drive, porém, pessoal, essa parte ela somente está disponível para
quem já tem o plano Plus, é o plano pago do ChatGPT. O 3.5 não permite, mas eu tenho certeza, vocês vão gostar do ChatGPT 3.5. Dá para fazer uma infinidade de ações ali assertivas no mundo escolar. Também consigo conectar com o meu OneDrive personalizado e o meu OneDrive escolar. Porém, já falei, eu tenho que ter uma conta ali Plus, ou seja, eu tenho que pagar o chat GPT em torno ali de $20 por mês. Eu acredito, para o que nós fazemos no contexto escolar, não há necessidade. Aqui tem a questão da segurança, né? Quando você fecha sair de tudo, ele não fica ali salvo. Então, são opções que você deve visitar, porém, não interfere muito no seu uso, certo? Como já ressaltei, do lado direito tem o menu, e aqui nós vamos mostrar um pouquinho da interface do Chat GPT 3.5. Ele trabalha com texto, então você fornece textos, ele vai devolver para você, usuário, os textos. Então ele não trabalha com vídeo, não trabalha com imagem, então ele é vamos falar assim, um elaborador de texto. Mas o segredo que eu vou passar para vocês está aqui onde você coloca a mensagem para o chat. Então, aqui é o prompt, certo? Aqui eu poderia inserir arquivos, mas ele fala somente que a versão 4.4 deve receber essa ação. Então, eu não consigo no 3.5. Mas vou passar aqui uma apresentação, porque os professores ou o professor acaba ali tendo o chat GPT como inimigo, muitos acabam construindo narrativas odiando aí essa inteligência artificial, pelo fato de o prompt não estar adequado. Então, aqui, se eu pedir para o chat, faça um simulado com 30 questões, ele vai fazer um simulado, mas o algoritmo ele ficou um pouco ali alucinado. Essas 30 questões são questões do quê? Questões de língua portuguesa, questões de matemática, história, geografia, ciência, ele está fazendo. Então, percebemos aqui, pessoal, que ele está elaborando certas questões, mas percebe-se que ele fez aqui uma mescla de questões. Então, a gente vai lá analisando. E o segredo da aula 2, da próxima aula, que ela já será uma aula paga, ele deu uma parada aqui nas 30 questões, aqui está misturado geografia, parte do pressuposto que é geografia, mas essas questões deveriam estar fundamentadas em a quantidade de alternativas, certo? Comentário das alternativas. Essas questões estão fundamentadas nas habilidades do Enem, da prova SAEB, do SARESP, do Estado de São Paulo. Então, fica muito vago e acaba ali comprometendo a qualidade deste simulado, dessas questões, desse texto para o professor. Então, o formato desse prompt, que é um prompt simples, certo? Aqui estão as 30 questões de múltipla escolha, acaba ali fazendo com que professores, gestores e até mesmo estudantes não gostem do chat GPT, falando que ele é simples. Então, eu preciso melhorar este prompt para chegar a um prompt ou um simulado semelhante a este que eu estou trabalhando. Então, esse simulado que ele forneceu, ele está fundamentado no Enem, SAEB, traz ali os distratores, a quantidade de acerto, certo? O gabarito, ele acaba ali, eu peço para ele soltar um gabarito comentado com os distratores para saber ali o que o estudante errou e como que a gente pode ali estar fazendo a intervenção. Então, eu preciso trabalhar a mente, alfabetizar
este chat GPT. Aqui eu tenho um exemplo do primeiro prompt e eu vou estar mostrando para vocês e vamos encerrar hoje esta apresentação. Então, elaborei um projeto, né? Como deve ser o aprendizado dos estudantes na era IA. A inteligência artificial, ela surge ali como inimiga ou amiga do professor, um questionamento, os objetivos, conhecer o chat GPT versão 3.5. A justificativa é potencializar a desconstrução de narrativas sobre a inteligência artificial, ela como inimiga do professor, e aqui eu já tenho o prompt 1, que é, olha, todo o comando que eu vou passando para o chat GPT trabalhar. Então, eu preciso alfabetizá-lo, eu preciso dar o comando. Então, ressalto, ele não vai errar. Então, não é uma simples frase, elabore ou construa 30 questões que vai ali, não. Tem que saber se essas questões são de matemática, se elas estão fundamentadas no Instituto Nacional de Estudos Anísio Teixeira, o INEP, que é um dos formuladores do Enem, se eu tenho que passar algumas instruções para os estudantes, e isso é tema da nossa próxima aula, ou seja, da aula 2. Então, aqui encerrando essa aula 1, porque o professor tem o chat GPT como inimigo, pelo fato de, às vezes, muitos deles não explorarem, não fazer ali o comando correto, informar, alfabetizar essa plataforma de inteligência artificial, certo? Então, nós temos ali que desconstruir que o chat GPT é um inimigo, mas eu preciso conhecer, utilizar, fazer ali os prompts corretos, testando, fazer o prompt 1, não deu certo, eu retorno, faço alterações, elaboro um prompt 2, eu vou ali refinando, filtrando, aperfeiçoando até chegar ao ideal. E com certeza ele vai ajudar ali o professor e o professor vai ter ele como amigo. Por hoje é só, é mais aqui uma troca de experiência, passando um pouco de experiência desse consultor em Hub de Inovações Educacionais. E até a aula 2, como já ressaltei, essa aula já é para um grupo fechado de professores da rede estadual. Eu estou aí montando este curso. Mais uma vez, abraço e até a aula 2.